chegamos ao nosso segundo vídeo e vamos falar sobre como o catequista ele deve buscar ter uma experiência pessoal de amor com nosso Senhor Jesus Cristo. E a Igreja, os santos, a tradição, a Sagrada Escritura nos dá 3 caminhos para isso, né? Que não são 3 caminhos separados, mas são vias que precisam uma da outra para nos fazer crescer, nos fazer alcançar essa amizade com nosso Senhor Jesus Cristo, essa união com Ele, né? Santo Inácio de Loyola, ele falava que ele tem uma obra muito conhecida, que inclusive é usada por nós palatinos no noviciado, que é o retiro, né? Os exercícios espirituais inacianos. E nos primeiros exercícios, Santo Inácio ele já coloca essa verdade na nossa cabeça. Nós temos que ter na nossa cabeça que a nossa finalidade primordial do existir, eu tenho a minha vida aqui agora, única e exclusivamente para amar e servir Deus, dá-lo maior glória, salvar minha alma. Então, eu existo para amar e servir a Deus, dá-lo maior glória e salvar a minha alma. E, claro, ajudar meu próximo a alcançar a mesma coisa, né? Então, vocês existem para isso. Eu não nasci para ser padre, eu não nasci para ser pai, você não nasceu para ser mãe, nós não nascemos... A finalidade das nossas vidas não é exatamente isso, mas a união com Jesus. E o ser padre, ser mãe, ser pai, ser solteiro celibatário, leigo celibatário, aliás, perdão, é a união com Jesus. Ser professor, ser médico, enfim, todas essas coisas são caminhos que Deus escolhe para que nós alcancemos essa união com Ele, né? Mas como fazer isso? Vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, sacramentos. É inadmissível, é incompreensível que um catequista ele não busque ter uma vida sacramental. Quantos e quantos catequistas fazem tempos, talvez décadas, que não se confessam, que comungam de qualquer jeito, né? As filas de comunhão estão cheias e as filas de confissão estão, né, vazias, né, praticamente. E quando as pessoas buscam se confessar, confundem direção espiritual com confissão. E acabam falando de problemas, mas não falam dos pecados que cometem. Falam dos pecados dos outros, do meu marido, do padre que passou por essa paróquia, a minha vizinha, etc. E um tanto de justificações e nunca fala de pecado. E o padre acaba sem poder ter nada para absorver, digamos assim, né? Então, o catequista ele deve ter uma vida sacramental. Confissão e Eucaristia. São João Bosco dizia que a confissão e a Eucaristia são 2 asas que nos levam a Deus. Mas, Rafael, eu não vou me confessar com um padre que é humano e pecador como eu. Eu me confesso com Deus. Olha, gente, a confissão ela é baseada nas Sagradas Escrituras. Jesus, ele, quando os apóstolos estavam reunidos numa casa, logo após a ressurreição dele, pouco antes de ele se ascender ao céu, entrou, quando tudo estava fechado, portas e janelas, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados que vocês não perdoarem não serão perdoados. Os primeiros sacerdotes da nova aliança são os apóstolos. Os primeiros bispos foram os apóstolos, né? E logo depois, claro, vieram os cooperadores dos bispos, que são os presbíteros, os padres. Então, os sacerdotes, bispos e padres, eles receberam o poder de, em nome de Jesus, perdoar os pecados. As pessoas falam, muitos que não são católicos dizem assim, só Deus perdoa o pecado. Verdade. O catecismo da igreja, quando vai falar sobre a confissão, sobre o pecado, ela deixa isso bem claro. O catecismo deixa isso bem claro. Só Deus perdoa o pecado, né? Mas Deus ele confere aos ministros dele a graça de administrar esse perdão, digamos assim, que ele conquistou no seu sacrifício da cruz, né? Então, nós temos que ter essa noção para não falarmos besteira também nos nossos encontros, né? E viver essa realidade. Eu digo por mim,
Eu passei a levar minha vida a sério, minha vida com Deus a sério, quando eu comecei a ter uma vida sacramental. Eu comecei a sentir aquela paz que eu buscava no pecado e como todos nós, né, somos inclinados ao pecado. Toda aquela alegria, aquela paz que eu buscava no mundo antes de ter uma vida de fé com Deus autêntica na igreja, eu encontrei essa paz nos sacramentos, na confissão principalmente, né? Aquela paz que Jesus falou, a paz que eu vos dou, o mundo não pode vos dar, nós sentimos quando fazemos uma confissão bem feita. Então é bom que o catequista ele tenha uma vida sacramental, de confissão, Eucaristia. Eucaristia eu não preciso nem... é o sacramento dos sacramentos, né? É o maior de todos os sacramentos, o centro da liturgia, da espiritualidade católica cristã está na Eucaristia. Jesus, Deus que se faz pão para nos alimentar. Então o catequista ele deve se alimentar de Jesus. Seu corpo não vai ficar de pé sem água e comida. Você vai morrer sem isso. Você pode sobreviver, sei lá, 11 dias sem comida, mas 3 dias sem água você morre. E da mesma forma, como é que você quer ter uma alma que Deus age através dela sem alimentar-se, né? Então, vamos ter essa noção, né? E parar de comungar de qualquer jeito. Principalmente comungar em pecado grave, pecado mortal. Né? Claro, a igreja coloca que o mínimo que nós devemos nos confessar é uma vez ao ano. Mas quando nós cometemos um pecado mortal, nós somos obrigados a buscar a confissão antes de querer comungar. E não podemos comungar sem antes buscar a confissão. Isso daí é dogmático. A igreja ela deixa isso bem claro. Né? Por mais que se diga o contrário, mas não podemos negar o que a igreja mesma fala. Então, os pecados graves, que são contra um dos 10 mandamentos ou contra um dos 5 preceitos da igreja, depois eu posso passar para vocês um exame de consciência, né? Do padre Eduardo Lara, da Canção Nova, um padre muito respeitado. E o exame de consciência dele é muito sóbrio, muito bom. Ajuda a fazer uma confissão bem feita, né? Um PDF de uma página só, ou é duas, não me lembro. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo e vocês, assim, revisitem, né? E se talvez faz tempo que você não se confessa, que você comunga todo domingo, mas sei lá, faz 3 anos, 4 que você não se confessa, é bom que você, ou melhor, é necessário que você, se quer continuar sendo catequista, um bom católico, encontre-se com a misericórdia de Deus na confissão, né? Deus que perdoa nossos pecados através da pessoa do sacerdote, tá? Vida de oração, eu tô pensando em fazer um vídeo só sobre vida de oração, né? Conforme o que eu aprendi, eu sei que eu sou muito novo, tem muitas pessoas aí muito mais experientes do que eu, né? Mas assim, a internet hoje, graças a Deus, nos faz ter acesso a muitos padres bons que nos ensinam sobre como ter uma vida de oração. E o que eu tenho aprendido, eu tenho colocado em prática, claro, com muitas imperfeições, né, fragilidades, inconstâncias, mas eu vou tentar passar para vocês o que eu aprendi, o que eu pratico, né, enquanto vida de oração, e espero que vocês ponham em prática, que isso vai ajudar muito vocês a alcançarem a graça de uma união com Cristo, porque a nossa alma, quando ela está em pecado, é como se fosse uma antena quebrada que fica impossibilitada de receber sinal do satélite, digamos assim, um exemplo bem chulo, mas para ajudar vocês a entender. A confissão, ela restaura essa antena e a graça, ela passa a vir a nossa alma de uma maneira muito mais eficaz, e a oração, ela ajuda a isso, né? A oração, ela nos transforma, ela nos configura a Jesus, ela faz com que os efeitos recebidos na confissão e na Eucaristia possam gerar frutos para nós, né? E a graça, que é os auxílios de Deus, né, para a nossa vida aqui na Terra, ela cresce conforme nós rezamos, nós temos vida de oração. As pessoas dizem assim, eu não tenho tempo. Será que é uma questão de tempo ou de falta de fé? Falta de amor, né? Porque os santos também, Palote mesmo, quem for ver a vida dele, o quanto que ele era atarefado, mas era um homem de oração, né? Então é necessário que nós tenhamos essa compreensão. E estudo pessoal, né? Eu não estou falando aqui para vocês passarem 8 horas sentado na frente de um computador de um livro estudando, não.
Existem várias formas de conhecer e aprender. Muitas vezes eu, como seminarista, não só rezo e estudo, eu trabalho também. E às vezes quando eu estou trabalhando, eu escuto, né, vídeos de padres, pregações, palestras, formações, e isso me ajuda. Quantas vezes a gente passa tempo escutando vídeos ou músicas que não vão agregar em nada na nossa vida? Então, sei lá, você está varrendo uma casa, está lavando a louça e está ali escutando a palestra de um padre falando sobre o sacramento do batismo, né? Sobre uma passagem da Escritura, como ler a Bíblia. O catequista ele deve saber rezar, ler a Bíblia para ensinar isso aos catequizandos, né? Então, assim, tem muita forma de estudar. Talvez eu passe um vídeo também depois sobre falando métodos de estudo, né? Pelo menos assim, eu digo uma coisa para vocês. Os encontros são semanais. Tire 15 minutos já a semana. Pelo menos 15 minutos para dar uma pesquisada. Eu não estou nem falando do catecismo, pegar era bom que pegasse, mas muita gente não entende a linguagem do catecismo, do direito canônico, muitas pessoas mais assim. Então, sites muito bons como a Canção Nova, Shalom, né, falam de temas difíceis numa linguagem fácil. Então, por exemplo, eu vou falar sobre o sacramento do matrimônio no meu encontro. Pesquisa na Canção Nova, na Shalom, sobre o sacramento do matrimônio. Dá uma lidazinha, vê um vídeo de um padre explicando no YouTube. É o que não falta. Só não busca essas coisas quem não quer, porque está acessível, está perto das nossas mãos. É necessário que você, catequista, entenda o que você está falando para você não chegar no encontro falando besteira. Na minha opinião, eu acho que... Não é eu acho. Como eu falei, para a salvação dos seus catequizandos, eles não vão se salvar com seus achismos, mas sim com a verdade que Deus deu à igreja, que nós servimos e amamos enquanto mãe e mestra, né? Então, até o próximo vídeo, vou falar um pouco sobre essa questão de mais duas questões que o catequista tem que ter em mente na hora de praticar a catequese e vou discorrer um pouco melhor sobre a vida de oração, tá? Como nós podemos ter uma vida de oração frutuosa que realmente nos transforme em Jesus, né? Que nos faça viver o Evangelho autenticamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.